Eli. Bom, dessa forma eu passo então a palavra ao Carlos Wieser e à Vânia Martins para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Estimados amigos e amigas, que alegria, segunda-feira, estar com todos, especialmente você que chegou hoje pela primeira vez. E dou já os parabéns à Roseli por ter essa experiência tão significativa, por um lado simples, mas por outro lado tão profunda. Ou seja, através do poder da fé, que inclusive será o tema do encontro de hoje, ela conseguiu ter um testemunho pessoal, que Deus a conhece, que Deus a ama, que Deus ouve suas orações e responde até nos mínimos detalhes. Ontem, pela manhã, eu e Ivana, como fazemos há mais de 50 anos, gente, pegamos a família e vamos para a igreja. E a gente assiste à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, quem estava ontem conosco, nos acompanhando, foi o amigo de Paulínia Ivan Loureiro e o Arthur Mussi. E no primeiro domingo de cada mês, existe um momento de compartilhar. Você tem o tempo para compartilhar seus sentimentos, suas impressões, suas conexões, comunhão divina, prestar seu testemunho. E eu aproveitei a oportunidade para compartilhar com todos o sentimento que eu tenho, que Deus está sempre mandando mensagens para nós. E nós podemos estar mais sensíveis, espiritualmente falando, ou menos. E se nós estamos mais sensíveis, nós vamos sentir e nós vamos quase que ouvir como se alguém estivesse falando para a gente. Talvez não seja uma voz audível, mas é uma vozinha interna que está nos dizendo o que fazer e o que não fazer. E quando nós nos tornamos mais desenvolvidos, mais maduros, mais conscientes, mais sensíveis, aquela voz vai se tornando mais e mais forte, de modo tal que nós podemos contar, esperar para o direcionamento que vem do Senhor. Talvez em coisas muito importantes e talvez em coisas até pequenas. Eu acredito que o desejo, o coração da Rose, quando foi fazer aquela oração, foi não pelo aparelho em si, mas a coleção de memórias, de fotos, de mensagens, de contatos que eram de ordem pessoal, mas também profissional. E o Senhor é tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, que Ele se preocupa até com aquelas coisinhas que a gente valoriza tanto. E a gente pensa, será que vou incomodar o Senhor, né? A Rose falou, né? Já salvou a metade aqui, será que vai conseguir salvar a outra metade? Mas o Senhor, Ele faz acima e além do que nós imaginamos. Então, deixo aqui o meu depoimento novamente, meu testemunho com todos os amigos e amigas, que Deus te conhece, Deus te ama e Deus está mais preocupado com o teu bem-estar físico, emocional e espiritual do que você consegue imaginar. E o fato de você estar comprometido, de toda segunda-feira estar presente aqui, você está demonstrando para Deus que você quer aumentar essa conexão, essa comunhão com o Senhor. E milagres, ou pequenos ou grandes, pode esperar que vão chegar até você. Eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Um pouquinho mais para lá. Boa noite a todos, uma satisfação estar com vocês nessa noite, é uma alegria bem grande para mim. E hoje eu estava estudando três palavrinhas que são as mais, digamos assim, importantes do Evangelho. E essas palavras é que nos conduzem ao nosso Pai Celestial e que nos conduzirão de volta a viver com Deus. E ela é bem simples. A primeira é a palavrinha fé, nós já vamos falar sobre isso. A segunda é obediência. E a terceira é caridade. Se nós tivermos essas três palavras no nosso coração e desenvolvermos esses, na verdade, são dons, três dons de Deus, nós vamos
estar no caminho que nos levará de volta à presença do Pai Celestial. Então, nós vamos iniciar pela fé. Então, o que que é a fé? A fé é nós. é, eu coloquei até como está nas escrituras aqui, deixa eu achar. A fé é esperança nas coisas que não vemos, mas que são verdadeiras. Vamos ver um exemplo. Nós estamos vivendo em 2025. Nós não vivemos lá no meridiano dos tempos, quando Cristo veio à Terra, há lá 2025 anos atrás. Nós não estávamos lá. Mas nós temos as escrituras e temos as provas de que Cristo realmente nasceu e viveu lá em Jerusalém, nos arredores, lá em Belém, Jerusalém, e pregou o seu evangelho, e que ele morreu por nós, foi sacrificado e ressuscitou no terceiro dia. E nós temos muitos testemunhos de pessoas que realmente viram e participaram disso. Então, fé é acreditar nesse Jesus Cristo, apesar de nós não estarmos vendo, mas nós sabemos que ele existiu. Nós sabemos que é verdade. Então, fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. E os milagres não produzem fé. Tem muita gente que diz assim: ah, eu estou esperando um milagre. Se Deus fizer um milagre na minha vida, daí eu tenho fé para seguir Jesus Cristo. Tem pessoas que vão até igrejas, diferentes igrejas, em busca de milagres, de ver milagres. Elas acham que se elas virem um milagre, elas serão capazes de ter fé. Mas não é. O milagre não produz fé. Então é a pergunta: se eu ver um milagre e não produz fé, o que que produz a fé? Então, a fé, ela é desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu disse que aquelas palavrinhas estão as três interligadas. Fé, ela aumenta na medida que eu, eu obedeço à vontade do Pai Celestial. Eu vivo aqueles mandamentos que ele pediu para nós. Então, daí sim aumenta a minha fé. Agora, se eu não viver esses mandamentos e essas leis de Deus, eu vou ficar com a minha fé estagnada. A nossa fé, ela é como uma plantinha, uma arvorezinha, que vai crescendo na medida que ela vai recebendo toda a nutrição que a planta precisa. Ela precisa da luz do sol, ela precisa de água, nutrientes, uma terra, um solo bem fértil. Se ela tiver essas condições, solo fértil, água e luz do sol, a plantinha vai crescendo e se desenvolvendo. Mas, na medida que nós cuidamos dessa plantinha, é que ela cresce. Eu tive a experiência uma vez, já contei aqui, vou contar novamente, que temos alguns novos, que acho que não ouviram. O Carlos ganhou de presente um bonsai, né? Um bonsai de 12 anos. E a pessoa deu com o maior carinho e tal. O bonsai é uma arvorezinha, acho que todo mundo conhece, que ela é pequenininha, mas ela é uma réplica de uma árvore grande. Mas ela é pequenininha e ela é, como que você diz? É uma área, acho que foi os orientais que desenvolveram essa técnica de ter essa arvorezinha pequenininha no vaso e tal. E eu estava ali, mas eu coloquei lá numa plataforma lá no andar de cima da minha casa, não tinha muito sol, de vez em quando eu passava, jogava uma aguinha, mas sem cuidado. E quanto tempo que tinha? A pessoa que cuidou por 12 anos deu para o Carlos. E eu, em um mês, um dia eu chego lá, o que que eu olho? Todas as folhas do bonsai tinham caído. Estava só o galho. Falei, eu não acredito que eu consegui fazer isso em tão pouco tempo. Pelo meu descuido com o bonsai. Então, daí eu trouxe ele aqui para baixo, na nossa
sala de jantar ali, dei uma ordem para nós funcionários, ó, 8 horas da manhã, a primeira coisa que você vai fazer, vai pôr o bonsai lá para fora, para ele tomar ar puro, receber o sol, e vai pôr água, e vai trazê-lo de volta. Quando você trouxer, você vai examinar a terra, se está tudo ok, se não vai pôr água demais, nem água de menos. Bem, e se passou algum tempo fazendo isso, todo dia, aquele cuidado com o bonsai traz para fora e traz para dentro no horário certo. De repente, as folhinhas começaram a nascer de novo e ele foi restaurado. Então, a mesma coisa é com a nossa fé. Nossa fé precisa ser cuidada. Se eu não cuidar da minha fé, ela vai ficar estagnada. Ela vai morrer, não vai crescer, não vai se desenvolver. E como que ela se desenvolve? Através da obediência a Deus. Fazer aquilo que Deus nos pede. Quanto mais eu buscar dentro do meu coração a agradar a Deus, mais a minha fé se fortalece. Ao contrário, os milagres não produzem fé, como eu falei, mas a fé produz os milagres. Olha que interessante essa frase. Os milagres não produzem fé, mas a fé produz os milagres. Os milagres, curas, visões, sonhos, tudo que possa acontecer de extraordinário na nossa vida vem através da nossa fé. E nós temos que entender também que a fé é aumentada através de ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas eu estou com tão pouca fé. A Roseli chegou a dizer isso na sua mensagem. Teve épocas que a sua fé estava tão pequenininha por causa da falta de ouvir a palavra. Daí ela resolveu vir e ela vem toda semana, ela não falta, porque ela se determinou a aumentar a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, é como se fosse colocar um pouquinho de água, fazer tomar sol, a nossa plantinha da fé. Ela começa a crescer. Em Romanos 10:17 diz o seguinte, eu vou ler para que vocês não achem que eu estou falando de mim mesmo. Eu marquei tantas aqui agora. Vamos ver se eu racho rapidinho. O Carlos vai achar aqui para mim, Romanos 10:17. Enquanto isso, eu vou contar para vocês a história de uma mulher que está lá em Mateus 9:18 a 22. Jesus Cristo foi chamado por Jairo, para que a sua filha, que estava muito mal, à beira da morte, recebesse uma bênção de Cristo. Na verdade, acho que quando foram chamar Jesus, até a filha de Jairo já tinha morrido. Mas Cristo estava saindo para ir para a casa dessa pessoa. E no caminho, uma mulher que ela tinha uma doença, um fluxo de sangue, já havia 12 anos, né? Não tinha cura, ela já tinha procurado todos os médicos, já tinha gasto todo o seu dinheiro, não tinha solução para aquele seu problema. E ela pensou com ela, se eu só encostar a minha mão nas vestes de Cristo, eu vou ficar curada. Olha a fé dela. Então ela ficou pelo caminho, e quando ela viu que Cristo estava vindo, ela ficou ali, e quando ela passou por ela, ela deu um jeito de pôr as mãos na veste de Cristo, no seu manto. E Cristo para e pergunta: quem que o tocou? E os apóstolos falam: como quem o tocou? Está todo mundo empurrando aqui, todo mundo em volta. Quando Cristo passava, multidões o seguiam. Daí ele disse: não, mas saiu virtude de mim. E daí ele viu aquela senhora, e daí ele fala: a tua fé te curou. Não foi, por mais poder que tenha saído de dentro de Cristo, dele, e ele soube que saiu o poder de dentro dele, o que ele falou foi que a fé dela foi que a curou.
porque ela acreditava que se ela tocasse em Jesus Cristo, ela ficaria curada. E ela ficou. Então, isso é muito importante. Agora, voltando aqui no Romanos, que agora o Carlos achou para mim. Inclusive, o Nilson até postou aí no chat. Ah, ele colocou já. Tem uns aí que são rapidinho para achar as escrituras. Romanos, qual? 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, está aqui, ó, em Romanos 10, está nos ensinando, 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Funk? Não. A palavra de Deus. A palavra do Senhor é que vai fazer com que a nossa fé se desenvolva. Então, vocês já aprenderam duas coisas aqui, hein? Querem ter fé, aumentar a sua fé? Primeiro, ouvir a palavra de Deus. E segundo, obedecer a palavra. Não é só ouvir. Eu aprendo a palavra, ouço a palavra, sinto o desejo de obedecer, mas eu faço um esforço para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor. Tem uma, tem também aqui em Mateus 17, que diz assim, Mateus 17 fala do grão de mostarda, que é muito conhecido, que todo mundo já ouviu falar sobre essa passagem, que diz assim, Mateus 17, 20. Jesus Cristo falando, ele diz assim, que Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, vocês acho que já viram ou já conhecem, alguns não, mas a semente de mostarda, ela é bem pequenininha, ela é bem miudinha, é uma sementinha bem pequenininha. Só que aqui Jesus Cristo diz que se a nossa fé for desse tamanhinho, já é suficiente para transportar montes. Mas que montes são esses? São os problemas que temos na nossa vida. São os desafios, são as dificuldades que nos acontecem, que às vezes a gente olha assim, não sabe como resolver. Foi o caso da Roseli, tinha documentos ali importantes no celular e ela precisava daquelas informações, mas ela não sabia como resolver. Vai num lugar, vai no outro, ninguém sabia como resolver. Mas ela teve fé que ela ia conseguir tirar esse problema, tirar essa montanha da frente dela e resolver esse problema através da fé, através da oração, através de pedir a Deus. Então, aqui está bem claro, ó. E nada vos seria impossível. Então, nada é impossível quando você tem fé. Se eu tenho fé, se eu acredito realmente em Deus, eu vou vencer. Tem uma escritura que diz: o Senhor é capaz de fazer todas as coisas em prol dos filhos dos homens, se nele exercerem fé. Então, Deus é capaz de fazer tudo por nós. Tudo que nós precisamos, tudo que nós pedimos. Agora, nós temos que saber pedir também. Nós só temos que pedir com sabedoria. Bom, nós temos que pedir ao Senhor através da oração, usando os passos que a Rosa já ensinou aí, mas não é isso. Nós temos que buscar o Senhor para pedir coisas que são importantes para nós. Eu gostei de ver a Roseli falar que ela disse: Senhor, eu não sei se isso é correto ou não. Ela foi sincera com o Pai Celestial. Olha, eu preciso disso, eu nem sei se é correto eu te pedir isso. Mas eu estou te pedindo porque eu preciso. Então, se nós não temos certeza se aquilo é bom ou não, mas não adianta, gente, por exemplo, começar a pedir coisas ruins. Ah, o meu vizinho
é muito chato, eu vou pedir que ele morra. Não vai acontecer isso, porque você não está pedindo algo bom. Deus só vai ouvir as orações dos justos, daqueles que amam a Deus, que obedecem às suas leis, e aqueles que amam a Deus, daí entra a terceira qualidade lá, que é a caridade. Então, a fé, a obediência e a caridade. Então, não vou pedir algo ruim, pelo contrário. Se aquele meu vizinho ele é chato, ele é meio grosseiro, problemático, eu posso orar para Deus abençoar a vida dele, porque a vida dele seja próspera, porque a vida dele seja abençoada, que ele tenha saúde, que ele tenha equilíbrio, que ele tenha sabedoria. Quando eu começo, eu tenho que pedir por coisas boas. Então, essa é uma das regras. Pedir para Deus as coisas boas. Então, eu coloquei aqui, ó. Quando tudo que pedires com fé, recebereis. Está nas Escrituras. Tudo que vocês pedirem com fé, e que depois seja bom. Então, se nós podemos pedir milagres para a nossa vida? Sim. Mas quem que vai fazer o milagre? A nossa fé. Nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados? Sim, mas quem que vai? Deus é que vai perdoar, mas ele vai perdoar, sabe como que ele vai julgar? Pela nossa fé. Se eu tenho fé, eu posso ter os meus pecados perdoados através da expiação de Jesus Cristo. Então, eu quero que as minhas orações sejam respondidas. Elas serão? Serão, se eu tiver fé. Deus responde à oração daqueles que têm fé. Se eu preciso de força espiritual, força emocional, força física, não importa. Ali na escritura está escrito força, mas pode ser qualquer uma daquelas que eu estou precisando no momento. Senhor, eu estou precisando de força emocional para resolver esse problema. Senhor, eu estou precisando de força física. Estou me sentindo doente, eu preciso de força física. Ou, Senhor, eu estou precisando de força espiritual. O Senhor nos dará através da fé. Essa palavrinha é tão pequena, mas que é tão grande, porque é ela que faz os milagres na nossa vida. E a fé que transforma o nosso coração. O coração pode ser transformado pela fé. Na medida que eu começo a ser obediente a Deus e agrado o meu Pai Celestial, o que vai acontecer comigo? A minha fé aumenta. E daí o meu coração se transforma. Então tá tudo interligado. Não dá para eu pegar a fé e deixar ela separada da obediência a Deus ou da caridade. Não dá, porque elas estão tudo intercaladas. Pela fé, a pessoa pode conhecer a verdade. Ela não sabe que rumo tomar, o que seguir. Ela pode conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo através da fé. A fé, ela acreditando. Eu acredito que Deus vai mostrar para mim a verdade. E essa verdade vai vir pelo poder do Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo, ele pode revelar toda a verdade para as pessoas. Mas ela só virá se nós tivermos fé. Então, é importantíssimo o nosso desenvolver a fé. Agora, vamos ver algumas escrituras sobre o obedecer. Está totalmente ligado. A minha fé, ela é desenvolvida quando eu sou obediente a Deus. Quando eu cumpro as bênçãos, aquilo que Deus pede para os seus filhos. Então, a gente pergunta, qual que é a vontade de Deus para os filhos dele? Pensem aí. A obediência aos mandamentos. Deus colocou isso como prioridade máxima. E por que será? Porque os mandamentos são uma proteção para nós. Quando a gente perceber que Deus nos ama tanto, que Ele quer tanto que a gente volte na presença dEle, Ele quer tanto que a gente se desenvolva, cresça espiritualmente, a ponto de estarmos dignos de voltar e puros de voltar à Sua presença, Ele nos deu esses mandamentos que nos ajudam
nos dando uma luz, um caminho para seguirmos. Então, em Deuteronômios 30, aqui, diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que haveria de dar. Então, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. São três coisas que está ensinando num versículo, hein? Quando nós amamos ao Senhor, nós damos ouvidos à sua voz, nos achegamos a Ele e Ele vai, então, nos dar as bênçãos que nós precisamos. Em Mateus 7:21, diz assim, vamos ver aqui. Está aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Então, às vezes, as pessoas podem orar muito, elas podem viver orando e oram e tal, mas se elas não fizerem a vontade de Deus, de acordo com como ele diz aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É esse que vai entrar no reino de Deus, o que faz a vontade do Pai Celestial. Em João 7, diz assim: então, acho que eu pus o papelzinho. Só mais um segundo, para aqui. Em João 7:17. Passou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, aqui Cristo está explicando que se eu quero conhecer se aquela doutrina é de Deus, pela mesma doutrina, eu vou saber se ela é de Deus ou se é de qualquer outra pessoa, vivendo aquela doutrina. Então, se eu aprendo sobre a oração e começo a orar, com certeza eu vou ver a diferença. Então, pela mesma doutrina, eu vou saber se é de Deus ou não. Então, é aplicando os ensinamentos que Deus nos deu na nossa vida. Se eu aplicar isso, eu vou começar vendo transformação na minha vida. E daí eu vou percebendo isso na minha vida. Em Abra... Essa aqui eu pus o quê? Tem uma outra escritura que diz aqui: e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhe ordenar. Então, o Senhor, ele nos ordenou muitas coisas. E nós estamos aqui nessa terra para sermos provados. E ele quer ver como que nós agimos com relação à nossa fé, como se nós cuidamos da nossa plantinha da fé, se nós cuidamos da palavra do Senhor e damos ouvidos à palavra dele, ou se não, ele está nos provando. Esse tempo de estarmos aqui na terra é um tempo de provação. Nós estamos sendo provados. Qual será a... Deus está vendo. Se ele está se agradando com as nossas atitudes ou não. Às vezes, toda hora, nós estamos mandando uma mensagem para o Senhor. Nós estamos mandando mensagens para Deus. E essas mensagens podem ser positivas ou negativas, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque nós sabemos que Deus conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, nós estamos mandando mensagens. Pode ser uma mensagem que o Deus está aprovando as nossas atitudes ou não. Então, nós temos que ter um cuidado, porque todas as bênçãos que nós recebemos, ela está se baseando
na nossa obediência a uma lei de Deus. Então, se eu sou obediente a uma lei de Deus, eu estou pronto para ser abençoado pelo Senhor. Agora, nós sabemos que Deus é bondoso, misericordioso, que Ele ama os seus filhos e que Ele manda chuva sobre os bons e sobre os maus, né? Nós aprendemos isso nas Escrituras, que Deus tem um amor infinito por nós. Mas, como nós estamos numa fase de testes aqui na Terra, Ele também está testando a nossa fé, testando o nosso desejo de segui-lo, o nosso desejo de obedecer os seus mandamentos. O meu tempo já se esgotou e o tempo da caridade vai ter que ficar para a próxima aula, porque infelizmente não vai ser possível nós falarmos sobre isso, mas ela está interligada totalmente nessa fé. A fé é o primeiro princípio do Evangelho, mas depois tem a obediência e tem a caridade. Então vai ficar para a próxima aula a caridade, tá bom? E eu gostaria só de dizer para vocês que eu sinto que quando eu estudo a palavra de Deus, e às vezes estudo por causa de vocês também, porque eu tenho que preparar alguma coisa especial para vocês e eu vou atrás das escrituras, mas quem mais é beneficiado sou eu mesma. Porque à medida que eu estudo, eu percebo a transformação na minha vida e eu percebo também que esse conhecimento de Deus e da Sua palavra me traz paz, me traz esperança, me traz alegria e me traz também, aumenta demais a minha fé. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Vânia, pela belíssima aula. Nós vamos abrir agora o tempo para